Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com muita opinião e informação aqui no seu Boletim AV. Então, se você curte nosso quadro, já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, liga o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui e não deixa de seguir a gente nas outras redes sociais. É só procurar lá por @avascaínos. E hoje, galera, trago notícias não muito boas, né? Notícias não muito boas. Se dentro de campo a coisa parece que está se acertando, a gente está voltando a ver um time aí competitivo, que dá gosto de ver. Fora de campo, a situação ainda é muito complicada mesmo, como a gente vai ver nesse boletim de hoje, né? Começando pela notícia mais fresquinha, que saiu na manhã dessa terça-feira, a decisão do Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro, que determinou que o Vasco tem aí 5 dias úteis para reintegrar todos os 186 funcionários que ele demitiu no início dessa gestão. É uma decisão em caráter liminar, que nem eu falei, então cabe recurso, mas a princípio é isso, né? O Vasco teria aí que reintegrar todos os funcionários demitidos. Pelo menos se livrou momentaneamente de uma multa de 5 milhões que o Ministério Público, que foi quem fez ali o pedido para a Justiça, né, estava pedindo para o Vasco também. Por quê? É uma decisão liminar, né, não é uma decisão de caráter definitivo, e aí o argumento do juiz para fazer esse decreto é que ele pensou no lado dos funcionários, né? Os caras estão sem trabalhar, estão sem fonte de renda, isso gera um problema para eles, então reintegra os funcionários até a decisão definitiva, e a questão da multa pode ser vista mais para frente. Analisando esse caso, buscando na internet informação aí de especialistas, eu caí num blog do UOL, a coluna Lei em Campo, do Gabriel Cossetrone, no UOL. É uma coluna que ele escreveu no dia 13 de abril, então mais ou menos um mês atrás, comentando a entrada justamente aí do Ministério Público do Trabalho nesse pedido do qual o juiz tomou a decisão hoje, né? E nessa coluna fica a sugestão para quem quiser saber dos meandros jurídicos direitinho, fica aí a dica para procurar essa coluna. Mas basicamente, o que ele diz, procurando especialistas na área, é que o Vasco, de repente, está até com a razão, né? Os especialistas procurados pela coluna disseram que o Vasco tem até razão aí na maneira como conduziu a demissão. A gente sabe, as leis trabalhistas elas mudaram muito nos últimos tempos, tiraram certos direitos que os trabalhadores tinham e, à luz desse novo acontecimento, o Vasco, de repente, está até certo na sua causa. Inclusive, eles usam como argumento o precedente de uma churrascaria que também demitiu seus funcionários, um problema parecido com o do Vasco ali, perdeu na Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, mas tiveram ganho de causa na Justiça Federal. Então, o que se projeta para esse caso aqui é que o Vasco ele vai recorrer e aí, de repente, na Justiça do Trabalho Federal, indo lá para Brasília, eles consigam reverter a decisão do Tribunal do Trabalho do Rio de Janeiro. A ver, né? A ver. De qualquer maneira, eu acho uma pena que tenha que chegar a esses termos, se é o caso de ir ali nos meandros da lei, né? Eu acho uma pena, né? Isso tudo só está acontecendo, esteja o Vasco certo ou esteja o Vasco errado, porque o Vasco não está pagando tudo que deve aos funcionários. Se tivesse pago certinho, não tinha discussão na justiça, né? Demitiu, pagou o que deve ali, não tinha discussão. A discussão acontece justamente porque o Vasco está procurando um acordo com os demitidos e um acordo só é feito porque você não quer pagar tudo que você deveria, não é mesmo? Inclusive, nessa segunda-feira, teve mais uma reunião entre os demitidos e a administração do clube, não chegaram num acordo, então essa é uma situação que deve realmente se esticar na justiça ainda por um tempo, né? E eu lamento, eu sei que a postura dessa administração do Vasco é isso, é negociar, é tentar baixar todas as dívidas do clube, acho que é o caminho que o Vasco tem que seguir mesmo, a gente entende a situação do Vasco, vamos trazer mais notícias aqui mostrando como a situação financeira do Vasco é muito complicada, mas não deixe de lamentar a situação, porque nessas horas a corda acaba sempre estourando do lado mais fraco, né? E aí é muito mais fácil, né? E acho muito mais justo, vamos dizer assim, o Vasco renegociar dívida com fornecedores, com atletas de futebol que estão aí com a vida garantida, não é mesmo?
até com a União, né? Questão de dívidas fiscais, do que com os funcionários que não têm recurso, né? Não tem nem conhecimento, nem recurso financeiro para entrar no pau com o Vasco. E aí acaba, às vezes, tendo que ceder a acordos onde eles saem muito prejudicados. Pensando aqui, de repente, num porteiro, num servente que foi nessa leva aí, foi demitido nessa leva, né? Em que situação ele sai? Eu entendo a demissão, acho que o Vasco tem que enxugar o quadro mesmo. Se está numa situação apertada, se não tem dinheiro, se está com as dívidas aumentando a cada ano, você tem que enxugar o quadro, não vejo outro caminho. Mas eu esperava, pelo menos, que esses funcionários, principalmente os mais humildes, ganhassem o que devem ganhar, segundo a lei, né, pelo tempo de contribuição ao clube. Isso tudo, de novo, sabendo que a situação do Vasco é muito complicada, que nem as outras notícias que eu vou trazer aqui para vocês demonstram. Por exemplo, segundo o Globo Esporte, o Vasco teve que desembolsar, sabe-se lá de onde, 3,7 milhões de reais para pagar a CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas. Não confundir com CND, que é Certidão Negativa de Débito, que é outro problema do Vasco, que o Vasco tem que conseguir certidão negativa de débito para poder liberar 6 milhões que a Caixa ainda deve de patrocínio para o Vasco, para conseguir financiamento para esporte olímpico, uma outra confusão, mas essa aqui especificamente a gente está falando da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que foi um órgão criado pela CBF para tentar justamente administrar essa questão de dívidas trabalhistas entre os clubes e os seus atletas, para a coisa não precisar ir para a justiça e atrasar ainda mais. E essa CNRD, ela tem a prerrogativa de poder suspender o registro de jogadores. Então, o que a notícia do Globo Esporte traz é que se o Vasco não tivesse feito esse acordo, desembolsado aí esses 3,7 milhões para essa Câmara, o Vasco poderia ter ficado impedido de registrar o Morato, o Léo Jabá, Marquinhos Gabriel e todos os reforços que vieram aí, né, esse ano. Então, olha aí, ó, o Vasco tem esse problema, quem administra o Vasco, né? Toda hora pinta ali uma conta nova para pagar, um problema novo para pagar, a gente sabe disso. E isso tudo vem junto com a questão das receitas que não param de diminuir, né? Outra notícia que a gente tem aqui vem do blog do Jorge Nicola, falando que o Vasco ele vai arrecadar com o estadual esse ano, né? Com a transmissão aí de televisão e por TV a cabo e com o Paper Vasco, somando tudo, ele vai arrecadar cerca de 4,4 milhões de reais. O que, comparado com o ano passado, quando o Vasco ganharia cerca de 18 milhões de reais, é uma queda significativa, né? Pô, de 18 para 4, olha só o tamanho do tombo. É muito interessante esse post lá no blog do Nicola. Ele fala que da Record, por exemplo, você tirando ali, tem que pagar de taxa, porque tem também um custo que você paga para a Record criar ali o sistema de transmissão que o Vasco usou lá no Paper Vasco. Resumindo, tirando ali de líquido, o que vai pingar da Record para o Vasco vai ser cerca de 400 mil reais, que é o equivalente ao que a torcida do Vasco doou de Vaspix na última semana. Então, assim, muito pouco mesmo, né? Muito pouco mesmo. E o que dói mais nessa notícia é saber que a Globo ela chegou a oferecer uma proposta onde pagaria 50 milhões de reais para os clubes, né, para o Campeonato Carioca de maneira geral, o que daria para os clubes grandes do Rio cerca de 12,5 milhões de reais. É menos do que os 18 que ela deveria pagar se não tivesse rompido com o Campeonato Carioca no ano passado, mas ainda era muito acima dos 4,4 milhões que o Vasco ganhou, né? Vasco, Fluminense e Botafogo toparam essa nova proposta, e aí novamente o Flamengo foi que entrou ali para tumultuar, não aceitou a proposta da Globo, preferiu ir por esse caminho aí. O Flamengo, que também perdeu dinheiro, ganharia 12 milhões nessa oferta da Globo, vai ganhar 7, pouco mais de 7 milhões, do jeito que as coisas aconteceram. Então realmente eu não sei por que o Flamengo, mais uma vez, melou esse acordo com a Globo. Não sei se é uma picuinha, né? Orgulho ferido, porque realmente é um pouco humilhante, né? Os caras brigam com a Globo no passado porque queriam ganhar mais do que 18 milhões, eles queriam ganhar, sei lá, 24 milhões, que nem os clubes paulistas. A Globo não cedeu, acabou rompendo o contrato, e aí um ano depois você fecha por 12, é uma confissão de que você mandou mal, né? Não sei se foi esse orgulho ferido
que fez o Flamengo não querer aceitar esse acordo. Não sei se foi a questão de ganhar o mesmo valor que Vasco, Botafogo e Fluminense, que já foi o motivo de brigar lá atrás. O Flamengo se recusa a ganhar, eles se acham muito melhores do que os outros clubes grandes do Rio, acham que precisam ganhar mais. A Globo discorda, não sei se foi essa questão. O fato é que, cara, prejudica o próprio clube, o Flamengo sai prejudicado, ganha menos do que ganharia num contrato com a Globo, e na rebarba, né, acaba prejudicando todo o futebol carioca, porque os outros clubes grandes ganham menos também. O Vasco poderia estar ganhando 3 vezes mais do que ganhou se tivesse assinado com a Globo, e os pequenos também são muito prejudicados. Os pequenos ganhariam cerca de 10 milhões ali para dividir entre eles nesse contrato com a Globo. Do jeito que ficou com a Record, sabe o que eles ganharam até agora do Campeonato Carioca? 0, nada. Então, assim, vai estrangular, terminar de estrangular o já combalido futebol carioca, os times pequenos, se o Flamengo continuar essa postura, né? Infelizmente, eles têm poder político e poder econômico agora para dar as cartas, né? Para pesar na balança e, na minha opinião, tem prejudicado bastante o futebol carioca com isso. Finalmente, para fechar aqui com uma notícia boa, né? Segundo a coluna do Gabriel Wacker, da UOL, a Globo deve transmitir alguns jogos do Vasco pela Série B na TV aberta, né? A Globo tem os direitos para passar no Sport TV e na TV aberta, e como ela perdeu muitos campeonatos recentemente, não exibe mais a Libertadores, não exibe mais ali a Copa Sul-Americana, né? Abre espaço na programação dela para botar alguns jogos do Vasco que vão ser transmitidos aí para a maioria do Brasil. Isso é muito bacana, porque vai dar acesso para o vascaíno que não tem condição de pagar uma TV a cabo, um pay-per-view para ver os jogos do Vasco, e significa também um pouquinho mais de dinheiro na conta do Vasco, né? Porque quando se transmite um jogo para a TV aberta, o Vasco tem que receber um pouquinho mais, acaba ganhando um pouquinho mais ali, então é uma boa notícia nesses dois sentidos. Beleza, galera? Isso era o que eu tinha de informação por hoje, então eu quero saber agora de vocês, a opinião de vocês, nessa questão dos funcionários. Vocês acham que o Vasco está certo de tentar negociar e pagar o mínimo possível por eles? Ou vocês acham que nesse caso específico a diretoria tinha que entender um pouco mais a situação dos funcionários e pagar o que eles devem de direito mesmo? O que você acha dessa situação do Campeonato Carioca, questão financeira do Vasco? É uma situação complicada, não é mesmo? Mas eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Não se esqueça também de curtir o vídeo aí, caso vocês tenham gostado de tudo que a gente comentou aqui, e de voltar mais tarde. Mais tarde, volta o Flávio Dias aí com o AVNews, trazendo todas as últimas notícias sobre o nosso Vascão. Amanhã tem Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. A Mari Barata volta no Acorda Vascaíno, lá no nosso segundo canal, o Ave Mais. E à tarde tem mais um Boletim a ver aqui comigo, Felipe Tiru. Espero contar mais uma vez com a sua nobre audiência. E até lá, a gente vai se falando.